Salve, salve, ricas queridas, muito bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde. Eu tô aqui em algum lugar que eu não tenho noção, no meio da estrada. Parei aqui com as crianças, parei com a Andréa para a gente almoçar e parei para a gente ter esse nosso papo, porque compromisso é compromisso, né? Todo dia de janeiro, 12h30, a gente se encontra para fazer o nosso Rica na Mesa. E hoje eu quis pegar um tema de ordem bastante prática, onde você vai entender o que é que você precisa de fato e o que você não precisa pagar de taxas e anuidades de banco, tá? Então, é uma live bem direta, no sentido de você entender o que é que você está pagando e aquilo que você tem direito a não pagar. Hora de pegar papel e caneta e anotar, porque de fato acho que vai ter uma economia aí bastante substancial. Tem gente que eu já vi facinho ter economia anual de R$ 1.200 só com essas dicas que eu vou dar aqui hoje para vocês, tá? Então, quem não sabe, eu venho de mercado financeiro, então trabalhei em banco durante 14 anos, 11 desses 14 anos como gerente geral de agência, então essa parte de banco eu tenho um entendimento bastante razoável e eu quero falar de duas despesas em específicas que a gente tem por sermos clientes de banco. A primeira tem a ver com aquelas despesas de cestas, sabe as cestas de serviço? Cada banco vai chamar de um jeito. Tem banco que vai chamar cesta de serviço, tem banco que vai chamar pacote de serviços. Então, essa é uma parte da live que eu vou falar sobre isso. E a outra parte vai ser sobre a anuidade de cartão de crédito. Então, eu vou falar também sobre essa parte de anuidade de cartão de crédito, o que é que você está pagando, o que é que você deveria pagar e como é que você faz para ter uma economia, né? Sem deixar de perder a qualidade no seu uso. Primeiro ponto é o seguinte: é a parte que envolve cestas e pacotes de serviços, tá? Quem é correntista aqui dos bancos, principalmente os bancos tradicionais, sabe aquela mensalidade que você paga, onde o banco diz ali que é por conta dos serviços que você tem no banco, né? Isso, inclusive, foi caindo por terra depois aí dos bancos digitais que chegaram para popularizar o acesso, e principalmente esses bancos digitais, onde a gente abre as contas e não tem anuidade, caiu no gosto da galera. Mas para quem tem ali as contas tradicionais, bancos, que é o que eu chamo de bancões, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Santander, Itaú, são os principais bancos aí, você vai ter as taxas que você paga todo mês para ele. E aí você pode pensar assim, cara, mas aquilo ali é obrigação. O banco me obriga a pagar essas taxas. Vamos entender se sim ou se não? Então vamos lá. Primeira coisa, o que são essas taxas? Às vezes no teu banco chama de cestas de serviço, às vezes chama de pacote de serviços, e o nome é isso mesmo que está dizendo. É uma mensalidade que você paga para ter uma determinada quantidade de serviços. Saldos, extratos, talão de cheque, transferências bancárias, PIX, consultas no geral. Então, ali, para cada tipo de pacote, para cada tipo de cesta, há uma quantidade de teto que você pode utilizar para cada serviço e aí, em função daquilo, você paga uma anuidade. Muitos bancos entram naquela lógica de dizer, mas não tem jeito, é como se fosse a mensalidade por estar usando a conta. E isso não é verdade. Você não tem obrigação de pagar e eu vou te mostrar como e por que você não tem obrigação de pagar. Essa história foi ficando cada vez mais clara depois que o Banco Central criou algo, e essa parte eu quero que você anote. E esse algo chama pacote de serviços essenciais, ou serviços essenciais do Banco Central. O que são esses serviços essenciais do Banco Central? Todo banco é obrigado a oferecer esses serviços essenciais, ou seja, não é uma opção. E aí, no momento em que oferece, esse pacote de serviços essenciais vai dizer lá quantos extratos você tem direito, quantos saldos você tem direito, quantos acessos você tem direito. E aí quando você pode pesquisar isso facilmente no Google, tá, gente?
Só é digitar ali, ó, quais são os serviços essenciais do Banco Central. Quando você digitar isso, vai aparecer a quantidade e vai aparecer os serviços. E aí o que você tem que olhar? O que é que eu de fato uso? Essa é a grande sacada. Porque você pode ser que seja uma pessoa, igual no meu caso, por exemplo, que eu uso o banco 99% de forma digital, onde as minhas consultas e as minhas transações são digitais. E aí, quando você olhar aquelas tarifas, né, aqueles pacotes de serviços essenciais do Banco Central, e verificar quais são as transações e qual a quantidade, você vai analisar o teu comportamento junto ao banco por mês e chegar à conclusão de dizer assim, opa, o pacote de serviço essencial me contempla. É esse mesmo, eu não vou usar mais do que isso. E aí, pronto, você vai chegar no teu banco, que pode ser de forma presencial, se você às vezes tem o costume de ir presencial, se é através do WhatsApp com o seu gerente, ou através do aplicativo do banco, né, que tem a parte do chat. E aí você vai dizer para o teu gerente o seguinte, gerente, eu pago uma tarifa mensal para vocês aí de uma cesta de serviço, de um pacote de serviços, que é R$ 35,90, que é R$ 90, que é R$ 12,90, ou seja, tem de vários preços aí para todo gosto. E aí você vai dizer para o seu gerente o seguinte, mas eu andei olhando a cesta de serviços essenciais oferecidas pelo Banco Central me contempla. Por quê? Porque naquela cesta, os serviços que estão ali, com aquela quantidade, é o que eu uso. Então eu quero trocar essa que eu pago X por mês por esse pacote de serviços essenciais do Banco Central. E sabe quanto custa o pacote de serviços essenciais do Banco Central? Quem adivinha? R$ 0. Isso mesmo, R$ 0. Você estando incluída no pacote de serviços essenciais do Banco Central, que todo banco tem obrigação de oferecer, você tem uma quantidade de serviços pagando zero. E muitas vezes você está pagando uma mensalidade ao banco na sua cesta de serviço, no seu pacote de serviço, que vai te dar anualmente, só com essa dica que eu te dei aqui, uma economia de em torno de R$ 1.200 no ano. Essa live aqui, que por enquanto você tem 9 minutos nela, já pode te conferir uma economia anual de R$ 1.200. Então, qual é o exercício que você precisa fazer agora? Verificar qual é que é a tua cesta, qual é aquela tua mensalidade, multiplicar pelo ano para você ter uma ideia de quanto é que você paga no ano. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, ir no Google e dizer quais são os serviços quais são os serviços essenciais do Banco Central. E lá vai dizer quantos saldos, quantos extratos, quanto talão de cheque, às vezes você usa talão de cheque, e aí você vai fazer essa análise. Eu uso mais ou eu uso menos que aquilo? Boa parte de nós que já é bem digital, boa parte de nós que já resolve tudo do banco pelo celular, vai estar sim sendo enquadrada no pacote de serviços essenciais do Banco Central. Primeiro você analisa. Eu me enquadro? Me enquadro. Então aí você vai agora até o seu banco e vai dizer que não quer mais aquele seu pacote, aquela sua cesta, e que você quer essa do Banco Central, que é R$ 0. Então, o que pode acontecer? Obviamente, o teu gerente, o teu gestor do banco, a pessoa que te atende lá, ela vai tentar te dissuadir da ideia. Por quê? Porque esse é um serviço que o banco exige do funcionário que seja vendido. Ele não pode te condicionar, ele não pode te obrigar, mas ele vai, muito possivelmente, argumentar com você. Ele vai dizer que aquele pacote tem tal característica, que te dá tal vantagem, e você vai analisar, porque não é o fato de eu estar dizendo que cobra R$ 0 que simplesmente você vai. Será que aquela vantagem do teu pacote você de fato está usando? Ah, estou usando. Então pode ser que você saia daquele pacote mais alto e vá para o mais baixo. Mas pode ser que você vá para o zerado completamente. Entendeu? Então essa é a primeira dica dessa live aqui hoje, que te
promete uma economia aí anual de cerca de R$ 1.200 em taxas e anuidades, que é na tua cesta de serviços. Se na hora que você for fazer essa busca do quanto você paga, do quanto que te oferece de benefício, ou, por exemplo, se você for lá junto ao gerente e não conseguir, né, se ele te indicar outra coisa e você ficar em dúvida, vem no comentário aqui dessa live e diz, Ari, comigo está acontecendo tal e tal forma que eu te ajudo a fazer essa negociação, tá? Então essa é a parte 1. A Neuma está falando o seguro da conta corrente. Precisamos entender o que é que esse seguro cobre. Lembrando que o fato de ser obrigatório não pode, beleza? Não pode, nada é obrigatório. Nada não. Vou te passar aqui, por exemplo, um seguro, um crédito imobiliário. No crédito imobiliário existe um seguro que é obrigatório ter realmente. Mas qualquer tipo de outro produto não é obrigatório. Então, o que precisa é conferir. Então, a Neuma está me perguntando, o seguro da conta faz parte desse benefício? Lembra que é como se fosse pacote mesmo. Imagina uma cesta, você vai num comércio, imagina que você vai num comércio físico agora. E você quer dar de presente cestas de café da manhã para alguém. Para uma amiga querida, Neuma. Vamos imaginar que é aniversário dessa amiga querida. E você vai num comércio onde vende aquelas cestas de café da manhã, sabe? Aí quando você chega nesse comércio, há vários tipos de cestas, com vários preços. Aquela cesta de R$ 12,90 tem X coisas dentro. A de R$ 35,90 tem Y coisa. A de R$ 54,90 tem Z coisas. Então, o que você precisa saber? Olha, eu pago uma cesta. Eu pago uma mensalidade dessa. O que consta dela? A primeira informação é essa, até para saber se existe esse seguro. Se não existe. Ari, existe um seguro. Aí eu vou fazer uma outra pergunta. Esse seguro cobre o quê? Em quais situações é que cobre para eu entender se é vantagem ou não ter? Porque pode ser que eu diga assim para o banco, banco, nessa cesta que eu estou pagando mensal de R$ 35,90, tem muitas coisas que ele me oferece. Mas supondo que eu só vi que é interesse para mim o seguro. Às vezes eu contratando o seguro só a parte, ele vai me custar, por exemplo, R$ 5,90 no mês. Porque as outras coisas eu não tenho interesse e eu estou pagando R$ 35,90 diante do que eu não uso. Então a primeira coisa é quanto é que eu pago. Esse que eu pago é vinculado a que tipo de cesta? Essa cesta eu tenho direito ao quê? E eu vou analisar item por item o que é que funciona, o que é que não funciona e se por acaso eu quero pagar algo à parte e abandonar a cesta porque eu quero ficar com um pacote de serviços essenciais que me garante zero, porque eu fui no Google e vi quais são os serviços e a quantidade. Ficou claro a parte de mensalidade da conta corrente? Então, assim, a Bia até falou, né? Banco é punk, tem que bater o pé. Banco é igual qualquer comércio. Gente, eu estou num comércio aqui, ó. Eu vou almoçar daqui a pouco. Nesse comércio aqui, os caras vendem 1000 coisas. Desde o arroz com feijão, vende também uns pão, se eu quiser levar para casa, vende uns tripé. Menino, meu tripé tá quebrado desde aquela vez, vamos ver aqui, né? Porque sabe aquela seção aqueles postos que tem no meio do caminho, que vende tudo, tudo. Você sai de lá com a girafa, você sai de lá com um absorvente, você sai de lá com tudo. Banco é um comércio, igual esse posto aqui. Eu entrei fixa na ideia de que eu vou almoçar. E que eu vou almoçar e vou pagar mais caro do que se eu estivesse em casa. Isso é fato. Só que o fato de eu estar aqui nesse comércio, eu preciso comprar tudo. Por exemplo, estou com 2 crianças. Elas vão, invariavelmente, querer alguma coisa. Eu já preciso saber do meu critério. Eu quero dar isso? Preciso daquilo? Converso como com elas? Comércio é isso. Comércio é ter serviços ali, te incentivar a consumir. Mundo capitalismo bem nesse lugar. O banco vai ser bem nisso aí. O único erro, que de fato eu bato o pé mesmo, é quando o banco condiciona ou dar a entender que está condicionado e obrigado.
Aí sim está completamente equivocado. Do contrário, 14 anos que eu trabalhei no banco, eu vendi os serviços do banco. De fato, eu estava ali para vender. Funcionária do banco, igual se eu fosse funcionária desse lugar aqui. Se eu fosse funcionária desse posto, eu ia chegar nas mesas aqui, oferecer um cafezinho pós-almoço, oferecer um docinho para as crianças. E aí eu poderia dizer, menina, esse povo aqui é fogo, hein? Quer que a gente gaste. É, exatamente. Para poder pagar o aluguel, para poder pagar os funcionários, para poder pagar a energia elétrica e para ter lucro, tem que ter uma estrutura que de fato incentive a você gastar o dinheiro. É assim que é o mundo, né? Então, diferente era se na porta ali alguém me dissesse, você vai almoçar, né? Mas aqui, para você almoçar, é obrigatório você comprar mais isso, isso, isso e isso. Aí eu dizer, opa, vou pensar 2 vezes, não quero mais almoçar aqui. Condicionamento é que não pode, tá? Então, entenderam como é que vão fazer com relação às tarifas do banco, né? Ficou bem claro qual é o passo a passo, né? A outra parte que eu vou te ensinar é com relação à anuidade de cartão de crédito. Cartão de crédito, um monte de gente tem, e a gente cai na ilusão de achar que cartão de crédito é bom aquele que é grátis. Isso pode pode ser e pode não ser uma verdade. Bora lá pensar aqui nas possibilidades. Bom, Ari, eu tenho um cartão de crédito que é somente para me tirar do sufoco. Ele tem um limite bem baixinho, eu uso ocasionalmente, e aí ele não tem anuidade, eu vou dizer, seja feliz, e é assim que você vai continuar. Ari, eu tenho um cartão de crédito que ele é bonzão, ele tem um limitão, ele me dá condições de juros diferenciadas se eu atrasar, os juros é um pouco menor. Ele tem uma conversão em milhas diferenciadas. Então aí a história fica mais complexa para fazer conta. Via de regra é o seguinte, existirão cartões que já de cara vão oferecer para você dizendo anuidade zero. E aí você vai usar ou não, de acordo com o que você quer. Existem cartões que você já está usando, tem uma anuidade que você já paga e que você pode fazer a conversão daquela anuidade, trocar por pontos. Então, Ari, vamos lá. Eu pago uma mensalidade do meu cartão de crédito, né, da anuidade, porque a anuidade eu vou lá e divido, parcelo em 12 vezes, e eu estou pagando R$ 49,90 nessa mensalidade. Eu vou perguntar para o meu banco, para o gerente do meu banco, dizendo o seguinte, parceiro, sabe essa anuidade do meu cartão de crédito? Veja aí se há como eu não pagar nada pelo relacionamento que eu tenho com o banco. Às vezes você tem outros produtos no banco, às vezes você tem investimento financeiro no banco, ou você está encarteirada no banco. Encarteirada significa aqueles segmentos do banco que faz com que esse gerente tenha condição de te dar a isenção daquela anuidade ou desconto naquela anuidade de 50%. Só que ele dificilmente vai te oferecer isso. Primeiro você precisa perguntar. Parceiro, em função dos produtos que eu tenho, dos investimentos que eu tenho, ou do nível de relacionamento que eu tenho, ou seja, existe como você isentar a minha anuidade continuando o mesmo cartão com os mesmos benefícios? Aí o cara vai dizer, sim, isento, não tenho como isentar, mas dou desconto, ou então não tem como fazer nada. Se ele responder que não tem como fazer nada, aí você vai fazer uma outra pergunta para ele. Você vai dizer, beleza, não tenho, né? Existe como eu trocar um pouco dos pontos que eu acumulo no banco para poder ter desconto nessa anuidade? Aí ele vai para um outro lugar no sistema dele dizendo, olha, dona Ariadne, tem. A gente pode trocar essa tua anuidade por X mil pontos que você já juntou no teu cartão de crédito. Que pode dar a isenção do 100%, pode dar o desconto de 75%, pode dar um desconto de 50% e assim sucessivamente. Só que você só vai pedir para ele ver essa condição de trocar pelos seus pontos somente se depois que você fez a primeira pergunta, ele, pelo nível de relacionamento, não conseguir para você. Aí sim você vai para essa condição de descontar nos teus pontos, tá? A turma que está aqui ao vivo, além da Nelma,
Alguém pode me dizer se meu som tá ok? A Nelma tá dizendo que a voz está falhando. Eu não sei se isso é só com ela ou se com vocês também. Eu estou dependendo aqui do Wi-Fi desse lugar, né? Você vê que aqui não pega Vivo, minha operadora é Vivo, e eu estou conectada ao Wi-Fi do lugar. Então, estou aqui nas orações para que funcione. Me diga aí se vocês estão conseguindo captar a história. Melhorou, né, Cris? É isso. É o Wi-Fi, aí vai depender de mais ou menos gente usando, mas se a lógica do raciocínio ficar atrapalhada pela falha, vocês me avisam que eu repito aí a frase, tá? Repito lá a explicação. Então, no cartão de crédito, a lógica vai ser sempre essa mesmo. Primeiro, você não vai falar de pontos nenhum, você vai pedir para que o camarada, ele por si só, faça lá isenção ou desconto. E isso ele nunca vai te oferecer. E depois, pelos pontos. Ari, em nenhuma das condições deu certo. Nem deu certo porque ele não teve como pelo relacionamento, nem deu certo pelos pontos. Por quê? Porque para eu trocar a minha anuidade, ia descontar muitos pontos meus, não achei que era vantagem. Aí é que é a hora da gente fazer contas. Então você vai pensar o seguinte, o que eu uso nesse cartão de crédito? Supondo, eu uso ele porque ele tem um bom limite, então eu preciso de um limite alto, e eu uso ele porque ele tem uma boa conversão em pontos. Quem está aqui, quem é aluna da Carol, né? Aqui no Clube das Ricas nós temos a Carol, que é especialista em milhas, e ela tem acompanhamentos de cursos de mentoria em milhas. A Carol ensina muito sobre isso, de que dependendo do cartão de crédito, a conversão em pontos é diferente. Aquele cartão daquela pessoa, a conversão vai ser menor, da outra média, da outra maior ainda. Certamente, aquele que tem uma conversão melhor te onera mais. Então, às vezes, vale a pena, sim, continuar pagando a anuidade do cartão de crédito alta. Por quê? Porque na soma daquele ano, você vai dizer assim, poxa, mas eu pago de anuidade no ano aqui, né? A anuidade é no ano, obviamente, mas R$800. Só que esses R$800, quando você vai colocar na ponta do lápis, ele vale a pena, por quê? Porque é um cartão que te dá, sei lá, 20, 30 mil reais de limite, que você está usando para tudo na vida, os 20, 30 mil, e a conversão de pontos dele, há uma conta sobre isso, que te favorece mais do que R$800. Então aqui já é uma outra live que a gente tem que fazer, em especial com a Carol, que aí é uma outra conversa. Mas é onde eu digo que não é o fato de você estar pagando a anuidade do teu cartão de crédito que significa que é ruim. Se o limite que ele te possibilita justificar e principalmente a conversão de pontos que você está usando de forma inteligente compensar, sim. Do contrário, corre disso. Vai para cartões mais baratos, talvez até com limites menores se você não tiver tanto uso assim. Para dessa história de achar bonito tirar da carteira aquele cartão bonitão, pra todo mundo ver. Tá todo mundo cagando pra você, velho. Tá todo mundo cagando pra você. Você que tá achando que tá balando, não tá. Então, essa coisa aí de achar que tá com o cartão da bandeira bonita, mas para, velho. Coisa bonita na vida é ter o dinheiro pra pagar a fatura. O resto é só um plástico velho, que uns é mais bonito que o outro, para poder ficar com você com vontade de querer gastar mais dinheiro, entendeu? Então, a lógica dos dois é basicamente essa. Não adianta ter participado da live e não colocar em prática. Então, o que é que eu vou querer de vocês agora? A tarefinha para cada um de vocês. Fazer essa verificação tanto na conta corrente quanto no cartão de crédito, agir do jeito que eu expliquei na live que é para agir, e voltar aqui nos comentários dessa gravação para duas coisas. Uma, para dizer que fez, e eu quero que você diga, Ari, como que você me ensinou aqui agora uma economia anual de X reais? Gostaria que você voltasse aqui para eu saber que o negócio está funcionando. Ou para dizer, Ari, não fiz ainda porque estou tendo essa resistência do banco, ou ele me ofereceu X coisa e eu não estou sabendo se é melhor lá ou aqui. E aí nos comentários eu vou te ajudando a você também tomar a decisão se por acaso aparecer uma outra oportunidade lá de uma réplica, né? Sabe aquela coisa da réplica? O gerente te deu uma réplica lá dentro do que ele te ofereceu alguma coisa e a gente juntas entende lá se vale a pena ou não.
Combinado assim, amores? Posso contar? Quem tá aqui comigo é a Kátia, a Denise, Nelma, a Cris, a Luana, a Ana, a Cris Seixas, falei, a Alice, a Bia, ou seja, quem está comigo aqui no ao vivo e depois também quem entra na gravação topa fazer essa faxina, não é apologia para dizer não pago nada mais a banco, não é apologia para dizer não pago mais nada a cartão, é analisar o que está sendo pago, se as vantagens que estão sendo dadas, você de fato estão sendo usadas, e em não está sendo, é uma economia que vai para um outro lugar. Boa, de Lourdes está aqui também, e a de Lourdes topou fazer. Combinado assim, amores? Então, simbora. Ó, hoje, de novo, à noite, a gente se encontra, tá? Às 20 horas, a gente tem um encontro. Hoje vai ser com uma aluna, a Lourdes Ribeiro, que ela correu a São Silvestre vestida de dinheiro. Quero muito vocês aqui para contar essa história de por que a Lourdes foi vestida de dinheiro correr a São Silvestre e o que aconteceu na vida dela em 2024. Então ela vai contar essa história. Quero convidar todo mundo para estar comigo e com a Lourdes hoje, às 20 horas. E amanhã, novamente, né, 12h30 aqui no Rica na Mesa, que aí eu já estarei em casa, né? Estou no caminho de casa agora. Chego em casa depois de, sei lá, acho que mais de 45 dias fora. Hoje eu fico devendo a poesia, porque quando eu estou assim em trânsito, eu não consigo ter uma outra coisa aqui para me basear, para olhar aqui, para ler para vocês. Mas fica aí um gostinho de quero mais, e amanhã eu já em casa, dentro do meu ambiente lá, que eu já estou com saudade, eu entro aqui e leio para vocês. Pode ser? Curtiram a live? Foi útil? São coisas que vocês vão colocar em prática? Eu quero que seja, porque de fato não faz sentido a gente se reunir aqui se vocês não estiverem agregando isso dentro da vida e da rotina de vocês, tá? Vou ali pegar um rango, minha galerinha tá me esperando. Um beijo e até logo mais, às 20 horas. Bora!